Janás, pedimos para você vir hoje, porque nós estamos, tanto quanto a sociedade brasileira, chocados com essa história, dessa campanha de terror que tem sido infundida aí nas redes sociais, apavorando a cabeça de pais, professores, alunos, diretores de escola, do pessoal da segurança. Hoje estava marcado na internet o dia como se fosse o dia do Holocausto da Educação. E muitas escolas não conseguiram manter as aulas, tiveram que gastar dinheiro aumentando a segurança para enfrentar fatos que não acontecerão certamente, porque essa investida de terror se baseia em cenas produzidas no passado. Tem certeza absoluta que não vai acontecer nada hoje. Como é que você está vendo esse processo, Janás? Olha, existe um terrorismo psicológico, né, que é difundido hoje pelas redes sociais, não há controle algum. A violência nas escolas, ela sempre existiu de alguma forma. Tem a violência simbólica, tem a violência de aluno contra aluno, aluno contra professor, isso sempre existiu. Agora, dessa forma como nós estamos assistindo, essa violência aguda, né, nos últimos 15 dias nós tivemos praticamente 4 casos de violência, né, aqui da escola da Vila Sônia, da Tomásia Montoro, o caso da creche em Blumenau, o caso em Goiás e o outro caso em Manaus, assim, e muitas outras ameaças, porque isso faz parte dessa cultura do ódio, cultura do armamento, da guerra, da intolerância, que começou com muita força no governo Bolsonaro e prossegue, né, pelas redes sociais, que não são controladas. O Twitter agora assumiu uma posição da cultura da morte, não da cultura da paz, se negando a fazer qualquer controle em relação a essas mensagens, né, de ataques às escolas do Brasil. Isso é um absurdo total, por isso que nós defendemos que haja assim, um controle, uma fiscalização, né, dessas plataformas, dessas comunidades que se organizam pela internet, pelas redes sociais, promovendo e estimulando esses ataques. Eles estão sendo feitos à luz do sol, né, e divulgados no Twitter, em várias plataformas, em vários canais. Então, isso tem estimulado bastante, direta ou indiretamente, essas células nazifascistas que existem no Brasil. Enfim, esse é um terrorismo, mas eu acho que com o controle, né, o governo federal me parece que agora vai exercer um controle maior em cima dessas plataformas, vai fazer exigências. Eu acho que isso ajuda bastante. E, logicamente, tem outras questões, né, internas à escola, a falta de estrutura, a falta de funcionários, a falta de uma política educacional, uma cultura da paz nas escolas. Aí tem outros fatores também, mas nesse momento o que está acontecendo é isso, né, através das redes sociais, esses grupos estão promovendo, direto ou indiretamente, esses ataques. Janás, agora, olha, tem muita gente que se beneficia desse clima de pavor. O pessoal armamentista, por exemplo, voltou a colocar aquela tese absurda de que tem que armar professor. Daqui a pouco estão querendo armar até os alunos para enfrentar essa situação. Mas eu não entendo o que é que esses porque esse movimento está literalmente vinculado ao neonazismo brasileiro. E o neonazismo brasileiro, a expressão dele chama bolsonarismo. É isso que é. O neonazismo brasileiro é o bolsonarismo. Eu quero saber o que esses terroristas bolsonaristas ganham ao infundir o pavor nas redes sociais. Olha, essa extrema-direita, que eu chamo nazi-fascista, bolsonarista, ela promove a violência, ela promove essa cultura de ódio e, ao mesmo tempo, depois apresenta essas soluções milagrosas, né, que na verdade, vai beneficiar a indústria das armas no Brasil, de várias empresas que se beneficiam e lucram em cima disso. Eles querem armar a população. O Bolsonaro não é mais presidente da República, ele não tem mais o microfone, não tem mais o alto-falante da presidência, mas ele continua, né, o bolsonarismo continua vivo na sociedade, nos subterrâneos, continua ativo. E agora talvez a nova onda seja essa, impor um terror e atacando a escola, né, a escola, sobretudo a escola pública, que é constituída por mulheres, o público é feminino, 80% do magistério, 80% das pessoas que estão nas nossas escolas são
são mulheres, são professoras. Então é uma política, aquela política do Bolsonaro contra as mulheres, contra a escola pública, contra a cultura, contra o conhecimento, ela continua agora atacando as nossas escolas, né? Através desses grupos que lucram, logicamente, com essas propostas. Agora tem 1000 propostas no parlamento, em Brasília, aqui na Assembleia Legislativa, deputados apresentando projetos até para que os professores tenham porte de armas e entrem armados nas escolas. Tem projeto de lei de setores da extrema-direita na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, defendendo que os professores tenham aulas de artes marciais para enfrentar, né, essa violência às escolas. É um absurdo total, isso não resolve a situação. Nos Estados Unidos, tem vários estados que já têm segurança nas escolas, inclusive segurança armada. E não adianta, isso não resolve a situação. É lógico que nós defendemos que haja ronda escolar em torno das escolas, mas mesmo assim isso não é possível. Você não resolve só com segurança, tem outras questões mais graves aí. Essa das redes sociais, a falta de funcionários nas escolas, sobretudo nas escolas estaduais, a superlotação de salas, a precarização da educação. E aqui em São Paulo a gente vê algo absurdo, Fábio. O Tarcísio de Freitas está anunciando pela imprensa que vai apresentar um projeto de lei, uma PEC, na verdade, ele vai alterar a Constituição Estadual para reduzir o orçamento da educação, dizendo que não consegue gastar os 30%, então ele vai reduzir para 25%. E se nós temos hoje na Constituição Estadual o investimento mínimo na educação tem que ser de 30%, foi uma conquista que nós tivemos em 89 e 90 na aprovação da Constituição Estadual. E mesmo assim essa porcentagem não é suficiente. Nós temos uma rede de ensino sucateada, degradada, com mais de 100 escolas de lata, com escolas sem laboratórios, sem oficinas, sem quadras para as aulas de educação física. E ele vai reduzir o orçamento. Em São Paulo, o governo nem paga o piso nacional do magistério, que já é baixo, o governo aqui não paga corretamente esse piso. Um agente de organização escolar, que é o responsável, né, pela organização da escola, nós conhecemos como um inspetor de alunos, mas o nome oficial é agente de organização de escola, ele ganha R$1.000 por mês, ele ganha abaixo do salário mínimo, e mesmo assim não tem um número suficiente de funcionários. Então, o governador vai cometer um crime execrável aqui, apresentando essa proposta de redução do orçamento da educação, quando nós precisamos de mais recursos para a educação. Então, essa também é uma causa que vai aumentar a violência nas escolas. A redução do orçamento é uma violência contra toda a educação pública. E a rede estadual de ensino, Fábio, é a maior rede de ensino da América Latina. São quase 4.000 escolas, com quase 4 milhões de alunos, 250 mil professores, é uma rede enorme, precisa de mais investimento. Essa também é uma grande violência contra a rede pública de ensino aqui no estado de São Paulo, que a gente vai ter que deter na Assembleia Legislativa, porque ele vai apresentar essa proposta. Rafa. Sinistro, né? A gente vivia no Tucanistão aqui em São Paulo, agora a sensação é que é o Bolsonaristão, consegue ser pior em vários aspectos. E aí vem surgindo uma série de soluções milagrosas, né? O pessoal está até comentando aqui, a Kátia, né? Falando incentivo ao militarismo, cria o caos e vem com solução milagrosa. O pessoal está muito de acordo com essa análise, deputado. E é muito preocupante, porque o Fábio tratou aqui, ele colocou, e eu lembro uma fala da Jaqueline Muniz, não sei se o senhor conhece, mas é uma antropóloga especialista em segurança pública, e ela fala, né, segurança pública é curto prazo, é o agora, é o agir já. O que a gente está vendo no já, deputados, são assim, ameaças ou falsas ou verdadeiras, que estão aparecendo em diversas faculdades, assim, várias, né? Eu citei a São Camilo, o Fábio falou da PUC, pelo visto tem na Belas Artes também, tem várias outras que estão pipocando por aí. Como você acha que deve se proceder? FGV. Como a gente procede perante esse nível de ameaça? Porque não tem nem como saber se são verdadeiras, se são falsas. Enfim, estão cancelando aulas diante dessa circunstância aqui.
Não sei nem se tem resposta, deputado, mas o que o senhor acha disso? Eu acho que essa extrema-direita, que ela, sem o Bolsonaro no poder, eu acho que essa questão é uma questão política, ela é organizada e é deliberada para impor o medo, o pânico, não só nas escolas, mas na sociedade toda. As pessoas estão falando sobre o tema, estão preocupadas, né? Há um pânico, sim. Eu tenho ido nas escolas quase que todos os dias, em várias escolas da rede estadual, da rede municipal, aqui em São Paulo, e há um pânico realmente. E eles estão vencendo. O fato concreto ele não vai se realizar porque é difícil você ter esse tipo de violência em todas as escolas ao mesmo tempo, mas o objetivo está sendo atingido, que é justamente esse que você falou: o pânico, o medo, o terror. Os pais estão preocupados, os professores estão com medo, os alunos estão receosos. Nós temos recebido várias ameaças o tempo todo, mas elas não se concretizam, não se realizam, porque eu acho que o objetivo central é impor esse medo, né? É uma questão política essa, a gente tem que prestar atenção. A extrema-direita está tentando sabotar aí o processo de reconstrução do Brasil, agora utilizando as escolas, atacando as nossas escolas, que sempre foi atacada pela extrema-direita e, sobretudo, no bolsonarismo. Nós tivemos escolas sem partido, tentando impor censura e mordaça. Os professores foram atacados no governo Bolsonaro, a educação, né? Então, eu acho que isso tem a ver com uma estratégia política da extrema-direita, que trabalha aí nos subterrâneos para impor esse medo. E agora é importante que a gente entenda isso, né? E que as escolas façam também, de alguma forma, esse debate fundamental. Por isso que nós não podemos aceitar, fazendo um gancho com outro tema que eu sei que vocês estão debatendo bastante e contribuindo para que a gente analise criticamente a questão da educação, que é a farsa da reforma do ensino médio, né? Que é uma violência também contra a educação pública, porque ela agride a formação básica dos nossos alunos na área do conhecimento científico, do conhecimento cultural e educacional, retirando disciplinas importantes como filosofia, sociologia, história, geografia, física, química, disciplinas, sobretudo, que ajudam no entendimento do funcionamento da sociedade, né? Como que funciona a sociedade, quais são as forças políticas. Então, esse é um ataque também. É difícil você resolver isso, mas eu tenho certeza, agora mais do que nunca, de que é uma estratégia política da extrema-direita nesse momento. Como houve o ataque do 8 de janeiro, esse é um novo ataque da extrema-direita, né? Que se dá nos subterrâneos, estimulando essas células para impor o medo e o pânico em nossas escolas e, sobretudo, na sociedade. Aliás, eles não gostam de escola, porque são naturalmente burros e arrogantes, e acham que a força bruta vai substituir a inteligência humana. E não vai. A inteligência ganhou o jogo na seleção natural, gente. Se o homem fosse um animal que vence pela brutalidade, a gente teria, sei lá, uma peçonha, né? Uma característica como assim, uma grande velocidade, mandíbulas com dentes assustadores, e nada disso aconteceu. A gente vem ganhando o jogo da seleção natural por causa disso que está aqui, ó. E a escola é o lugar em que a civilização se impõe. A escola é a semente do processo civilizatório. Agora, Janase, para os pais, professores que estão acuados aí com essas ameaças todas e vivendo o inferno porque querem ir para a escola e não conseguem energia pessoal para enfrentar essas ameaças, o que pode ser feito? O que nós podemos dizer para essa gente? Olha, primeiramente é importante que todas as escolas façam reuniões, né, com os pais, articulem os conselhos. Toda a escola, Fábio, pública em São Paulo, seja ela municipal, seja ela estadual, tem o seu conselho de escola. O conselho de escola ele é constituído por pais de alunos, professores, funcionários e alunos. Então é importante que eles façam reuniões nesse momento, reuniões excepcionais, para debater esse tema junto com os professores, né? Isso é fundamental, que as escolas façam esse debate, que os governos sejam firmes na fiscalização. Logicamente que é importante segurança nas escolas, ninguém está dizendo que não, ela é fundamental, ela ajuda, mas dentro da escola você não tem como colocar um policial armado lá dentro, ele não é um pedagogo, não é um professor, isso não vai resolver nada. A escola precisa de uma
proteção externa no seu entorno, né, que tem assaltos, tem, às vezes, invasões. Agora, é importante que os governos tomem uma atitude em relação a isso, né, fiscalizando as redes sociais e investindo na infraestrutura das nossas escolas. Elas precisam de funcionários, elas precisam, né, de mais investimento na valorização dos profissionais da educação. Então, não tem uma fórmula mágica, na verdade. Mas, nesse momento que há um terrorismo sendo imposto de uma forma deliberada no mundo educacional, é importante que as comunidades estejam unidas, coesas e debatendo esse problema internamente, né? Eu acho que isso ajuda bastante, fazendo esse debate, e eu acho que ela vai perceber que tem muitas ameaças, mas que elas não vão se consolidar. Não há necessidade de suspensão de aulas, porque em todos os lugares nós estamos acompanhando as ameaças, mas elas não são verdadeiras, faz parte dessa estratégia de impor o medo, o pânico e o terror em nossas escolas. Janase nasceu dia 15 de dezembro de 61, ou seja, ele é 6 meses mais novo do que eu. Portanto, eu presumo que já tem netos em idade escolar, Janase? Não tenho. Eu tenho uma filha, mas ela já é adulta, já tem 25 anos, a Leila, vai fazer 26 já. Sorte a sua, porque não está vivendo o clima de pânico. Ontem eu fui deixar minha neta na escola dela e fiquei muito preocupado com o clima, porque as crianças estão realmente afetadas por isso. Elas não estão livres do assédio desses neonazistas. Por quê? Porque TikTok, é o típico firehosing que estão fazendo aí, fazendo com que essa mensagem sobre a possibilidade de atentados chegue por vários meios, o que dá credibilidade a uma informação que é falsa, né? É uma técnica que a gente conhece muito bem, que está descrito, o método, essa coisa toda. Então, Janase, olha, eu quero agradecer muito a sua disposição de falar com a gente aqui de manhã cedo, confiando, né, que a consciência de que nós temos problemas na área da educação e que esses problemas não pertencem exclusivamente à área da segurança pública, que não podem ser tratados dessa forma. Eu agradeço a você, já deixo um convite para você voltar aqui logo para a gente continuar falando sobre esse assunto, porque esse assunto vai render muita polêmica nos próximos meses, viu? Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Rafa. E obrigado a Bruno aí pelo convite. Um abraço a vocês. Um abração. Bom dia, deputado. Obrigado, até a próxima. Deputado. Tchau, tchau. Bom dia.